Minha mãe foi a minha primeira luz, não aquela luz óbvia do sol, mas uma claridade que vinha de dentro, feita de mãos quentes, histórias sussurradas e promessas que não cabiam no corpo pequeno de uma menina. Quando ela morreu, deixou-me algo que parecia puro e eterno. O colar. Não era apenas ouro e diamantes. Era a voz dela em metal e pedra. Um legado que eu prometi proteger como se protegesse a própria respiração. Na manhã do casamento da minha irmã, senti o peso dessa promessa contra a pele. O fecho encaixou-se com um clique familiar e eu respirei fundo. A casa, normalmente silenciosa de memórias, parecia renascer em risos, panelas e passos apressados. Ainda assim, no meio daquele calor, havia um inverno furtivo. Olhei para minha madrasta e encontrei nela um corte de olhar. Frio, preciso, como navalha. Foi só um flash, um movimento de olhos, mas me fez arrepiar inteira. Hoje é o casamento da minha irmã mais velha. Nada pode estragar. Pronunciei a frase para me convencer. Lá fora, as flores sorriam em sombra e luz, e eu vesti o colar como quem veste coragem. Uma ansiedade suave roçava minhas mãos. Mantive o sorriso e, em silêncio, prometi à minha mãe que guardaria aquele brilho com toda a força sem permitir que se apague. A casa fervilhava como se cada canto quisesse gritar que a vida seguia. Havia primos correndo entre os corredores, rindo alto, derrubando confetes imaginários. Tias sentadas na sala, abanando-se e entoando canções que minha mãe costumava cantar nas manhãs de domingo. O cheiro doce e picante de cardamomo misturado ao perfume pesado das rosas enfeitava o ar. Panelas tinindo na cozinha, o vizinho ajudando a ajeitar as mesas com aquela disponibilidade exagerada que sempre me fez desconfiar um pouco. Ele sorria demais, estendia a mão em demasia. A alegria era visceral. Eu queria sorri-la inteira. Pus o colar como quem veste uma armadura delicada. O metal frio encostou na minha pele e trouxe à tona lembranças que chicoteavam. A voz da mãe corrigindo meu nó, um pedaço de bolo dividido com as crianças da rua. A última vez que ela ergueu a mão para abanar um mosquito no alpendre. Quando entrei na sala, as conversas cessaram por um segundo só para elogiar aquilo que eu já sentia ser sagrado. Que peça linda, disse uma tia, os olhos marejados. Sua mãe estaria orgulhosa, murmurou outra, e aquilo me cortou com doçura e dor ao mesmo tempo. Meu irmão mais velho observava tudo de canto, com a calma de quem equilibra a casa sem fazer alarde. Ele sempre teve esse olhar atento, meio distante, mas quando se voltava para mim havia uma firmeza que aquietava meus medos. Foi ele quem me ajudou a prender a corrente quando senti o frio do nervosismo no estômago. Ao lado dele, o vizinho prestativo ajeitava uma cadeira, puxando assunto com todos, como quem planta presença na vida alheia. A madrasta movia-se pela casa com eficiência militar. Ordenava serviçais, conferia as listas, sussurrava instruções. Havia nela uma frieza prática que camuflava um controle que eu ainda não sabia se admirava ou temia. Ela cumprimentava os convidados com cortesia medida, mas havia algo nos seus olhos que lembrava um cálculo. Cada gesto parecia pensado para manter uma imagem impecável. No meio das risadas e do tilintar de copos, surgiram sussurros. Alguém perguntou, num tom casual demais, quanto valia o colar. A pergunta flutuou entre as folhas das plantas, e eu senti as faces se iluminarem com uma curiosidade antiga e traiçoeira. Outra voz, mais próxima do que eu gostaria, comentou sobre a pureza dos diamantes, como se dissesse sem dizer: isso poderia ser valioso demais para um coração jovem. Alguém passou perto demais de mim enquanto conversávamos. Senti a respiração quente no meu pescoço, um toque que poderia ser inocente, mas que deixou um rastro de alerta. Tentei aferrar-me ao calor das vozes, às memórias que o colar evocava, aos sorrisos reais da minha irmã noiva. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada naquela festa luminosa. Entre elogios e abraços, havia quem olhasse para o colar como se fosse um mapa do tesouro. Guardei minha mão sobre o fecho, quase inconscientemente, como se proteger o objeto fosse proteger a última linha de ligação com quem eu mais amara. Ainda assim, disse para mim mesma, com um sorriso ensaiado: nada pode estragar este dia. O colar não era só uma joia. Era um idioma que minha mãe usava quando as palavras faltavam. Lembro-me, com a nitidez de uma fotografia antiga, dela segurando minha mão pequena e pousando a outra sobre o fecho brilhante. Isto aqui, ela dizia, é coragem sem barulho. A frase parecia estranha para uma menina que acreditava em fogos de artifício e gritos para provar coragem, mas a mãe sorriu e explicou com calma:
Coragem não precisa anunciar-se. Ela fica onde dá para sentir, no gesto que você faz quando ninguém vê, no silêncio que você aguenta por quem ama. Desde então, cada vez que eu olhava para o colar, via mais do que pedras. Via as escolhas silenciosas dela, os sacrifícios que ela transformou em cotidiano. No velório, entre lenços e murmúrios, fiz uma promessa que queimou no peito como brasa. Apoiada no caixão, eu sussurrei: Mãe, vou cuidar do que é teu. Prometo proteger este colar. E prometo cuidar de mim como você cuidou. Foi uma promessa feita com os olhos inchados e a voz fina, mas firme como um juramento antigo. Anos depois, carregar o colar no meu peito parecia carregar também o ritmo da presença dela. Em dias comuns, eu o guardava no cofre. Em dias que pediam lembrança e coragem, eu o usava. O casamento da minha irmã era um desses dias, não apenas uma festa, mas um marco que dizia: a vida continua, e eu queria que a mãe visse, de algum lugar, que cumprimos. Vestir o colar naquela manhã foi um ato consciente, não pretensão, nem ostentação. Era reverência. Senti o metal frio e pensei nas mãos de minha mãe, na maneira como ela ajeitava meu cabelo antes da escola, no modo silencioso como ela nos protegia das pequenas humilhações. Eu não queria que o objeto se tornasse um símbolo de vaidade. Queria que permanecesse um monumento à sua coragem diária. As contas brilhando como páginas de uma história que ela nos deixou. Enquanto prendia o fecho, repeti a promessa em pensamento. Hoje, pensei, eu uso por nós duas. Para honrar a mãe que foi primeira luz e para lembrar a mim mesma que proteger o que importa é também cuidar do próprio coração. A música estava em seu auge. Tambores marcando, vozes se elevando em coro. Quando, num segundo, tudo se perdeu. Primeiro foi o som. As vozes murcharam como flores cortadas. Depois, o calor das lâmpadas. Um frio escuro desceu pelo salão. No início, pensei que fosse um apagão comum, daqueles que viram piada depois. Mas no escuro, os sentidos se multiplicaram. O cheiro forte do incenso virou presença palpável, o gosto do sal na minha boca ficou mais nítido, e as mãos que buscavam apoio trombavam em vestidos e nos panos das mesas. O escuro tinha textura. Eu podia sentir o murmúrio coletivo, o nó de passos, risos que se dissolviam em respirações presas. Alguém tropeçou perto de mim. O som de um copo chocalhando ecoou como sino distante. Estendi a mão para sentir o colar no meu pescoço, só para confirmar que a promessa de metal e pedra ainda estava ali, quente com meu corpo. O fecho estava firme entre meus dedos, um pequeno mundo conhecido. Então senti um toque, áspero, rápido, como a borda de uma folha cortante. Alguém passou a mão pela minha nuca. Por um instante achei que fosse meu irmão, que sempre circulava calmo entre as pessoas. Mas a mão não era dele. Havia pressa naquela carícia furtiva, uma prática dissimulada. Apertei o fecho com mais força, os dedos ligeiramente escorregando de nervoso. Tentei fechar o espaço entre os dedos e o fecho, agarrando aquele pedaço de história como se a minha vida dependesse disso. Quando a eletricidade voltou, foi como se alguém tivesse ligado não só as lâmpadas, mas também a fraude do instante. Os diálogos começaram de novo, altos e ligeiros, gargalhadas embaraçadas, cumprimentos que mascaravam o susto. Olhei para o pescoço e senti, com um silêncio que cortou mais que qualquer grito, que havia vazio. O colar não estava mais lá. O peso que tinha segurado minha respiração desde o velório evaporara sem deixar sequer um fio de rastro visível. O pânico tentou se segurar por dentro. Respirei fundo e as lágrimas me vieram sem aviso. Corri para o canto do pátio, longe dos olhares curiosos, e me encolhi como criança que perdeu o abraço que sempre a salvou. As mãos tremiam sobre os joelhos, e entre soluços, uma frase repeti: o colar da minha mãe. O mundo continuava brilhando ao redor, risos, copos batendo, a festa tentando recompor seu tecido. Enquanto eu, no meu canto escuro mesmo em dia claro, sentia o chão sumir sob os pés. Sussurros começaram como um fio fino que logo se transformou em uma teia. Vozes baixas no corredor, comentários que passavam de boca em boca como se o segredo fosse delicioso demais para ficar guardado. Cada olhar que cruzava comigo trazia um peso diferente. Pena, curiosidade, um rápido cálculo de valor que me fazia corar. Senti os olhos de primas que, um dia, brincaram comigo nos bancos da rua. Agora pareciam medir até quanto da minha família cabia naquele vazio no meu peito. Minha madrasta apareceu como quem vem selar um veredito. Não houve drama teatral,
Apenas uma fala rápida, precisa como lâmina. Quem ama cuida. Você não cuida das suas coisas. A frase soou mais como acusação do que como conselho, e caíam sobre mim não só as palavras, mas o tom que as fazia virar pedra. Havia nas suas sílabas um desprezo frio, quase calculado, como se o erro não tivesse passado por uma falha do destino, mas por uma falha de caráter. Em lágrimas, senti a culpa me corroer por dentro como um ácido lento. Lembrei-me de todas as vezes em que, ainda menina, eu deixara um casaco no banco ou esquecer uma carta. Pequenas falhas que minha mãe sempre tornará ensinamentos. Agora, a ausência do colar transformou esses pequenos descuidos em uma exposição pública da minha fragilidade. Minha irmã veio até mim, com os olhos cheios de desculpas que não precisava dizer. Passou um braço ao redor dos meus ombros e sussurrou palavras mansas. Tentei sorrir para não estragar o dia dela, mas o sorriso saiu raso, traído pelo tremor na voz. A festa perdeu o brilho como se alguém tivesse tirado um filtro caro da fotografia. As cores continuavam lá, os vestidos, as flores, as luzes, mas tudo parecia distante, filtrado por uma cortina de vergonha. Fiquei ali, apoiada na parede, sentindo-me pequena e exposta, enquanto a casa que ontem me parecia um refúgio agora tinha se transformado em um tribunal invisível onde julgavam não só o colar, mas o lugar que eu ocupava naquela família. Reconstituir aquela meia hora foi como tentar montar um quadro com pedaços de vidro. Cada testemunho brilhava e cortava, e nenhuma peça se encaixava direito. Sentei-me na sala vazia enquanto repetia mentalmente meus passos, da entrada ao salão, do balcão onde virei para falar com a prima, até o jardim onde engoli o calor do chá. Chamei meu irmão. Pedimos ao primo que filmou a cerimônia para rever os trechos que pudessem mostrar movimentos suspeitos. Olhamos as imagens em câmera lenta, pausando em rostos que piscavam e em mãos que passavam rápidas. Nada que provasse um furto, apenas a confusão daquele segundo sem luz. Fui de pessoa em pessoa, com a voz tão controlada que eu mesma me surpreendia. Perguntei a tias, amigas da família, ao cozinheiro que havia parado de cortar os legumes no susto. Todos sacudiam a cabeça, ninguém vira nada, ninguém lembrava de alguém passando perto do meu pescoço. Alguns disseram que, no escuro, abraçaram-se aos que tinham ao lado. Outros lembraram de ouvir uma caída de prato, uma gargalhada nervosa. Cada negação parecia fechar uma porta que eu já imaginava escancarada. Quando passei pelo corredor que dava para a cozinha, algo chamou minha atenção. Uma pulseira de metal com fecho quebrado, caindo como um pequeno arco prateado no chão. Peguei-a com luvas de cuidado. Talvez fosse minha, talvez de alguma convidada. O fecho estava partido como se tivesse sido forçado. Por um segundo o coração disparou. A pista parecia tão promissora quanto dolorosa. Levei a pulseira ao meu irmão e ao vizinho prestativo para opinar. O vizinho pegou a peça, observou e soltou um comentário casual, seco. É por isso que não uso joia cara em festa. A frase deveria soar apenas prática, mas soou como sentença. Guardei a pulseira na caixa de joias do meu quarto, consciente de que podia ser apenas um objeto perdido no tumulto, uma pista fria que apontava para lado nenhum. Ainda assim, a imagem do fecho partido ficou colada à minha mente. O vizinho repetiu a frase mais tarde, com aquele sorriso que mistura aviso e escárnio, e eu não consegui evitar. A semente da dúvida cresceu. Entre os silêncios e os não vi das conversas, uma coisa começava a clarear com teimosia sombria. Alguém sabia mais do que dizia. Entrei na joalheria por hábito, pedindo apenas que consertassem um brinco que teimava em escapar do lobo. O ar frio daquele lugar, cheio de vitrines policidas e espelhos, sempre me acalmava. Era um quarto de silêncio e ordem onde o brilho tinha regras. Mas quando me aproximei da vitrine principal, o mundo inteiro fez um ruído estranho. Lá, entre correntes e pulseiras, estava o meu colar. Meu corpo traiu-me antes da cabeça. As mãos começaram a tremer, e a voz sumiu. Olhei de perto. Os diamantes cintilavam com uma familiaridade que doía, como se cada pedra lembrasse o rosto da minha mãe. Pedi, com a garganta seca, para ver a peça. O joalheiro pegou o lacre com luvas e abriu o estojo com uma calma protocolar que me enfureceu e me confortou ao mesmo tempo. Quando senti o metal de novo, a memória veio como uma onda. O clique do fecho no meu dia de filha pequena. A marca que minha mãe sempre usava como assinatura. Pedi para ele olhar o fecho. A pequena marca invisível para a maioria.
Ele inclinou a lupa, aproximou o rosto, e murmurou: há micrografações aqui, letras muito pequenas. Meu coração disparou. Pedi que me mostrasse através da lupa, e ali, gravado com precisão microscópica, estava o sinal que minha mãe havia feito no fecho. Uma combinação de iniciais que só nós usávamos. O joalheiro ergueu os olhos para mim. Um leve sorriso de quem já falou demais. Uma vizinha trouxe aqui há 4 dias, disse ele. Como se a frase fosse um fato neutro. Mas para mim foi um soco. 4 dias. A data batia com a madrugada do casamento, com o blackout e com o vazio que senti no pescoço. Perguntei, com a voz afinada pelo choque, quem era essa vizinha? Ele respondeu com a mesma calma. Deu o nome e disse que estava ajudando. Disse que queria que limpássemos e verificássemos o fecho. Fiquei parada ali, segurando a caixa que de alguma forma trazia um pedaço do passado e, agora, uma pista concreta. As micrografações não mentiam. Alguém havia trazido o colar até ali enquanto a minha família buscava respostas no escuro. A reação das minhas mãos não era só por ver o objeto. Era por entender que, agora, havia um fio real que ligava o roubo a uma presença conhecida. Contei tudo ao meu irmão numa voz que tremia mais pela raiva do que pelo choro. Não escondi detalhes. O toque áspero na nuca durante o apagão, a sensação do vazio no meu pescoço quando as luzes voltaram, a pulseira com o fecho partido encontrada no corredor e, principalmente, o momento em que vi o colar exposto na vitrine. Ele ouviu em silêncio absoluto, olhos sombrios e atentos, como quem calibra um plano. Pegou minha mão com firmeza e disse: vamos descobrir a verdade. Não havia hesitação, apenas a segurança de quem sempre soube me proteger. Saímos para a joalheria ainda naquele dia. O joalheiro foi franco e nos entregou o recibo, onde constavam data, horário aproximado da entrada da peça, e um nome anotado de forma apressada. Havia também a descrição física. Mulher, estatura média, roupa clara. Solicitamos cópia das imagens internas. A gravação mostrava uma silhueta que entrava e saía com passos medidos. Não era nítida, mas dava pistas sobre postura e gestos. Guardamos o recibo como prova e memórias daquele fio de esperança. Em casa traçamos a cronologia do evento. Sentamos no chão da sala, com fotos do casamento, o celular que gravara os cumprimentos e um mapa mental dos caminhos que circundavam a casa. Reconstituímos a queda de luz minuto a minuto e identificamos pontos críticos. O corredor dos fundos, onde fica a caixa de disjuntores, e as gavetas da cozinha com a chave de acesso. Lembrei ao meu irmão que a madrasta tinha a mania de verificar listas numa gaveta baixa. O vizinho prestativo também circulava pela área de serviço com frequência. Decidimos agir com método. Primeiro coletar documentos e imagens oficiais, depois entrevistar testemunhas com tato, antes de qualquer acusação pública. Não permitiríamos que alguém explorasse nossa dor enquanto nos acusavam de descuido. Planejamos procurar as câmeras de prédios vizinhos, pedir aos trabalhadores detalhes e anotar horários dos visitantes. Meu irmão se encarregou de falar com um amigo advogado para saber quais passos legais tomar caso as provas apontassem para alguém conhecido. Quando fechamos o caderno de apontamentos, senti que a inércia havia acabado. A sensação de impotência que me sufocara nos últimos dias deu lugar a uma determinação calma. Não mais vítima passiva. Agora eu e meu irmão éramos a aliança que buscaria a verdade, com paciência e estratégia. Cada passo seria registrado. Cada pista, checada. Não permitiríamos que o silêncio cobrisse a verdade. Eu prometi a mim mesma que só descansaria quando tudo fosse esclarecido. E não perdoaria ninguém injustamente. Armamos a isca como quem monta um novelo, com calma e sem alarde. O joalheiro, surpreso mas colaborativo, aceitou o plano. Atenderíamos ao número do recibo na sua presença e fingiríamos ser clientes preocupados com o ajuste. Sentamo-nos na vitrine, eu fazendo de conta que observava as peças, enquanto meu irmão mantinha o olhar fechado num canto, e o advogado da família sutilmente anotava cada gesto. Pedi ao joalheiro que atendesse e, quando ouviu a voz do outro lado, fez-se o primeiro ato. Do outro lado da linha, a voz era firme, sem hesitar. Quero saber se já entregaram a peça, limpinha, como combinamos. O joalheiro fez perguntas monossilábicas, confirmou números, e então disse: ajoelhou-se aqui às 4 da tarde, trouxe o colar. A pausa no ar foi como um sinal. Minha madrasta atendeu.
Reconheci a entonação antes de ouvir as palavras. Seca, controlada. Sim, deixei a peça lá. Quero que devolvam limpa, exigiu ela, sem qualquer tremor. A confirmação era tudo o que precisávamos. Marcamos um encontro para avaliar o ajuste do fecho, e eu senti um frio que não era de medo, era expectativa. No dia, fui com meu irmão, com o advogado da família e com um amigo policial de confiança que não veio armado, apenas como presença protocolar e garantia de ordem. Não queríamos violência. Queríamos fatos. O joalheiro abriu a caixa com cuidado de um cirurgião, e colocou o colar sobre o veludo. Ali estava, inacreditável, tão real quanto a promessa que fiz no velório. Quem entrou na loja com passos apressados foi o vizinho, sacola na mão, olhar trêmulo como se tentasse ensaiar coragem. Trouxe a peça a pedido dela, murmurou, entregando a sacola ao joalheiro. Meu estômago deu um nó. Meu irmão permaneceu calmo, mas pegou a sacola e a deixou sobre o balcão, como se fosse depositar uma verdade que não cabia mais no bolso. A madrasta veio poucos minutos depois, imaculada e com a postura de sempre. Olhei-a nos olhos pela primeira vez desde o dia da festa. Havia no rosto dela uma máscara pronta. Quando a confrontamos com as imagens e com o recibo em punho, ela tentou minimizar. Isso é drama. Você é imatura para essas coisas, disse, com desdém medido. Mas o joalheiro, com a voz neutra de quem fala só o que sabe, confirmou. O recibo tem o número que me deu e o nome anotado por ela. Ele mostrou a anotação. O número bateu com o que chamáramos. A sequência de eventos enfileirava-se como evidência. Ela vacilou por um instante, um microsegundo em que a máscara caiu, e então explodiu, num grito que saiu mais de raiva do que de dor. Esse colar nunca foi seu. A frase cortou o ar, tentando inverter a acusação. Respirei fundo e, com a voz que não tremeu, respondi com o que era irrefutável. O testamento onde o colar fora legado à minha mãe, transmitido para mim. Mensagens e gravações de ligações em que minha mãe e eu falávamos do fecho e das micrografações. Entreguei as provas ao joalheiro, ao advogado, ao policial. Quando o advogado pediu a devolução imediata e explicou as implicações legais, a madrasta ficou pálida. O vizinho, acossado, confessou não só que levará a peça, mas que agira a pedido dela, que havia prometido pagar por ajuste e limpeza. O joalheiro devolveu o colar com um gesto cerimonioso. Ao sentir o peso da corrente no meu pescoço, uma onda de alívio e exaustão me atravessou. Houve silêncio, um silêncio denso como pedra. Minha irmã começou a chorar, olhos abertos e já sabendo demais. Meu irmão colocou um braço protetor sobre os ombros dela, não para aumentar o escândalo, mas para conter a torrente de sentimento. O colar brilhava entre nós, e eu soube que, mais que recuperar uma peça, tínhamos arrancado a máscara de alguém que queria morar onde não lhe cabia confiança. Voltamos para casa como quem entra numa sala onde o ar mudou de cor. Tudo parecia igual, mas os móveis respiravam com outra frequência. Meu pai estava sentado à mesa da sala de estar, as mãos entrelaçadas, o rosto pálido. Quando contei os fatos, mostrei o recibo, as micrografações ampliadas, as imagens e a confissão do vizinho, ele fechou os olhos como se cada prova fosse um golpe. O choque estampou-se no seu rosto, não pela perda do colar. Ele sempre soubera o valor material, mas pela traição que acontecerá debaixo do mesmo teto. Como pudeste? Murmurou, mais para si do que para mim. E eu vi nele o pesar de um homem que acreditou ter protegido a família e falhara sem perceber. Apresentamos tudo com calma. O advogado explicou as opções legais, notificação extrajudicial, termo de restituição e, se necessário, abertura de processo criminal por apropriação indevida. O vizinho, já vencido pelo peso da verdade, falou com voz baixa. Eu só entreguei e recebi uma comissão. Fui enganado. As palavras saíram mais como desculpa do que como remorso. Meu pai, com a voz embargada, ouviu e considerou a possibilidade de resolver sem transformar a casa num campo de batalha público. Preferiu negociar um acordo que assegurasse a restituição imediata do colar e medidas claras para que algo assim não voltasse a acontecer. Ficou decidido que haveria um termo legal de restituição, um documento que obrigava a madrasta a devolver imediatamente a peça e a compensar quaisquer custos. Além disso, por proteção da família e prevenção de novos episódios, estabeleceram-se restrições de acesso a certas áreas da casa. A gaveta da chave do quadro elétrico seria trancada,
Apenas o meu pai e meu irmão teriam a chave. Registros de entrada seriam mantidos, e uma pequena política interna sobre objetos de valor foi escrita e assinada por todos os residentes. A madrasta, acuada e sem argumentos que servissem de base, preferiu se ausentar da casa por algum tempo, alegando que precisava arejar a cabeça. Ninguém a impediu, e talvez fosse melhor assim. A presença dela já havia se tornado uma ferida aberta. Quando finalmente fiquei a sós, peguei o colar com as mãos que tremiam menos do que nos dias anteriores. Levei-o ao lavabo. A água morna e o sabão cheiroso pareciam rituais de purificação. Lavei cada elo com cuidado, enxuguei a peça com um pano macio e senti, ao recolocar o colar no meu pescoço, um peso novo e diferente. Não era mais o peso da ansiedade, nem o fardo do medo de perdê-lo, mas um peso de escolha. A escolha de proteger aquilo que me foi dado e de escolher quem permaneceria ao meu redor. Sentei-me à janela e observei a rua, os fios de luz da tarde cobrindo a casa com um tom dourado. Minha irmã veio e sentou ao meu lado, sem palavras, apenas oferecendo um apoio silencioso. Meu irmão bateu a porta do quarto com um gesto que disse: "Estamos juntos." Percebi, com uma clareza calma, que família não é um álbum fotográfico perfeito. É uma rede que se testa nas quedas de energia, nas dificuldades, na necessidade de reconstruir confiança. Quem permanece quando a luz apaga é quem realmente merece o lugar de família. Respirei fundo, segurando o metal frio contra o peito, e soube que, apesar das rachaduras, ainda havia possibilidades de cura. Agora com limites claros e a verdade estabelecida como alicerce. Refaço o caminho na minha cabeça como quem refaz um bordado que deu errado. Caminho do canto do pátio onde chorei, passo a passo até o espelho no corredor. Aquele espelho antigo onde, por semanas, evitava me olhar. Hoje eu paro diante dele e não desvio o olhar. Vejo os mesmos olhos que choraram, mas agora uma espécie de nova firmeza ali, como se os traços tivessem aprendido a carregar cicatrizes com graça. O corpo que tremia recebeu ordens suaves. Continuar. E eu atendi. O casamento da minha irmã ficou marcado como um dia de luz com sombra. Uma lembrança agridoce que ninguém conseguiu, desta vez, roubar por completo. As fotos ainda têm aquele sorriso dela, o bolo ainda estava delicioso, e as músicas tocaram. Mas, na borda de cada imagem, há o contorno do que aconteceu, não como mancha que destrói a fotografia, mas como linha que conta a história inteira. Aprendemos a aceitar que alegria e dor podem morar lado a lado sem anular uma a outra. A festa foi redimida, não porque o colar voltou, embora isso tenha sido importante, mas porque fomos capazes de chamar a verdade e reorganizar o que restou de confiança. Dentro de casa, as mudanças foram práticas, como consertos que impedem uma nova infiltração. Fizemos um inventário dos objetos de valor. Etiquetamos, numeramos e guardamos documentos em pastas. O cofre ganhou senha nova, não apenas por segurança material, mas como gesto de respeito pelo que cada objeto significa. As fechaduras das gavetas foram trocadas. A chave do quadro de disjuntores agora vive com meu pai e com meu irmão, sob responsabilidade assinada. Implementamos um pequeno registro de entradas e saídas para visitantes que precisam acessar áreas sensíveis. Nada exagerado, apenas cuidado. Mais importante que as trancas, estabelecemos uma regra simples. Confiança precisa de verificação quando o passado já mostrou fissuras. Não é desconfiança por desconfiança. É prevenção. Aprendi também a conversar com a raiva. Antes, a raiva me consumia em silêncio, como se fosse vergonha. Agora sei que sentir raiva é humano. O que me define não é o fogo que surge, mas o que eu faço com ele. Transformei a raiva em ação, investigação, organização, limites firmes. Transformei o medo em estratégia, o choro em voz. Não me tornei insensível, continuo vulnerável, mas não sou mais refém da vulnerabilidade. A escolha de reagir com clareza e não com desespero foi a minha vitória silenciosa. Quando o dia chega ao fim, vou até o cofre. Abro a porta pequena, pego o estojo onde o colar descansa, e sinto o metal frio nas pontas dos dedos. Envolvo o fio de diamantes nas palmas, por um instante, volto a ser menina que segura a mão da mãe. Beijo a joia com cuidado, não por vaidade, mas como quem sela um pacto cumprido. Sussurro baixo, para que a casa inteira não ouça e para que apenas o eco do meu coração registre. Mãe, eu cuidei. Depois guardo tudo de novo, fecho o cofre e desligo a luz. Confiante, desta vez,
de que a casa saberá se proteger quando a escuridão vier. Ponto moral da história. Confiança é tesouro que se guarda com amor e com limites. Quem te ama de verdade não te rouba nem a joia, nem a paz.